tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 27 de agosto de 2012, segunda-feira. O verbete é de número 2399, 5 páginas, 48 logias e 11 máximos. O tema é Pax Eterna. A especialidade é pacifismologia. Quem redigiu o verbete é o professor Arlindo, que nós chamamos de Arlindário, que está aqui com 3 suplentes, sabe, de olho no trabalho. De modo que hoje ele não começa nenhuma pergunta, então ele fica por conta da Adriana. Definição. A Pax Eterna é a condição ou modus vivendi permanente da consciência autopacificada, anticonflitiva, harmônica, ortopensênica e megafraterna, conquistados pela mudança gradual do antigo traço belicoso, impregnado ao próprio temperamento para a atual autoexpressão benigna. A autopensenização da concórdia ininterrupta. A paz interior permanente. A consciência definitivamente pacificada. O temperamento benévolo da consciência em paz com o cosmos. A resolução dos atritos intraconscienciais, favorecendo a interpacificação. A priorização da harmonia mental-somática nos diálogos. A pacificação dialógica dos desentendimentos pessoais e grupais. A autodesconstrução dos traços belicistas. As reciclagens intraconscienciais, aprimorando a calmia íntima. A sinalética energética e parapsíquica pessoal, a mediação multidimensional, a mega-euforização autovivenciada, a autovivência ininterrupta da TENEPS e da OFIEX, a central extrafísica da fraternidade. Agora, nós temos aí, na argumentologia, taxologia, 49 posturas contributivas à construção da paz intraconsciencial nas consciências intermissivistas, homens ou mulheres autodeterminadas. Igual que eles perguntaram ontem sobre 100 e 101, hoje eles vão perguntar, porque é o 49 e 50. Pode guardar. Agora, na remissiologia, dos 15 itens, eu destaco 5. A calmia mental, consciência pacificadora, cultura de paz, nanotecnologia pró-paz e reeducação para a paz. Frase enfática. A Pax Eterna é o resultado do mega esforço da consciência lúcida para excluir de si, no itinerário evolutivo, todos os resquícios belicistas impregnados no âmago da intraconsciencialidade. Você ainda apresenta traços agressivos? No teste de avaliação pessoal, na escala de 1 a 5, em qual nível se situa em relação ao temperamento belicoso? Agora, a bibliografia específica tem 3 fontes bibliográficas. Agora, aqui a mega-análise com João Paulo, são 20 itens. Universalismo, antiviolência, antibelicismo, autoequilíbrio, apaziguamento. Cosmovisão, mega-euforização, anticonflitividade, benignidade, racionalidade. Serenidade, imperturbabilidade, cosmopensenidade, cosmoconsciencialidade, max-fraternidade. Cosmoeticologia, harmoniologia, holomaturologia, pacifismologia e paradireitologia. Agora, o verbete hoje do dicionário é acolhimento. Ele tem 2 páginas aí, está denso. A pessoa tem que ler para ver os detalhes do processo do acolhimento. Agora, nós temos aqui já o questionário aí para o nosso verbetógrafo. Gostaria de sugerir ao verbetógrafo a inclusão na laboratoriologia do Laboratório Conscienciológico da Paz a ser construído em Saquarema.
Tá? Eu vou estudar isso, provavelmente, por isso. Ver com o pessoal da verbetrografia. Agora aqui, o verbetógrafo. Em qual nível da escala evolutiva pode-se dizer que a consciência está definitivamente pacificada? Que é a fatologia primeira linha. Seria na condição de desperto? O que você acha? Eu acho que a partir do desperto começa o processo, vamos dizer, de uma paz interior mais harmônica, né? Agora, como podemos fazer desconstrução dos traços belicistas? A fatologia é quarta linha. Desconstrução. Autodesconstrução dos traços belicistas. É que a gente tem traços belicistas que já vêm do passado, né? Então, vamos dizer, esses trafares ligados ao belicismo, quando a gente supera, aí a gente faz uma desconstrução desses obstáculos, que não deixam de ser trafares, né? Mas ligado ao belicismo, e o passado nosso, em geral, totalmente belicista. Em sinergismologia, terceira linha. Poderia detalhar mais? O sinergismo amparo extrafísico com sim apaziguada? Assim, o sinergismo amparo extrafísico com sim apaziguada. O amparo extrafísico, ele contribui em sobremaneira para que a consim... É isso que eu falei. A consim que recebe essa assistência, ela entra em apaziguamento. Agora, esse apaziguamento, é lógico, ele é parte da própria assistência. Quer dizer, ele vai melhorando, harmonizando a consciência, já é um apaziguamento, né? Ele está bem... O amparo realmente apazigua. Em neossinapsologia, última linha, favor expandir as parasinapses interassistenciais megafraternas. Então, essas parasinapses interassistenciais megafraternas, é lógico que essa megafraternidade ela já é possível dentro de certo grau evolutivo. Eu acredito que até entre o nosso meio aqui já é possível a megafraternidade. Agora, é lógico que uma megafraternidade maior seria lá para... estendendo lá para o Serenão, mas ela é bem possível. Agora, a assistência megafraterna, ela deve começar já, né? Então, quando existe essa assistência megafraterna, ela cria neossinapse relacionada a isso. Em fatologia, penúltima linha, poderia ampliar a perspectiva de apaziguamento planetário permanente na vigência do Estado mundial? O ideal é justamente dentro do Estado mundial, que a gente espera que seja o mais próximo possível, mas provavelmente ele vai demorar ainda muito. Mas o Estado mundial, para ser formado, ele vai depender muito desse apaziguamento planetário. Por quê? As consciências, intimamente, elas têm que estar apaziguadas para que entrem nessa vigência do Estado mundial, que é um Estado, um universalismo assim, máximo, que se pode alcançar dentro do planeta, né? Então, a gente considera aquela questão de a mudança interna da consciência, né, de todas as consciências, para que se atinja esse apaziguamento planetário permanente, que ele vai permanecer apaziguado, né? Também dando essa ideia de pax eterna, né? O permanente, ele não deixa de ser eterno. Em tecnologia, página 2, primeira linha, poderia ampliar as técnicas da pacificação intraconsciencial? Então, as técnicas de pacificação intraconsciencial, todas essas técnicas que levam a pessoa a uma harmonia maior, e são muitas as técnicas,
Por exemplo, uma técnica de interassistencialidade, ela entra para colaborar com essa pacificação intraconsciencial. Por outro lado, para a pessoa fazer a interassistência, ela já tem que ter um grau de autopacificação, né? Porque a pessoa, quanto mais evoluída, mais ela vai entrar numa harmonia interior, e essa harmonia interior, ela, vamos dizer assim, é sinônimo de paz interna, de pacificação interior da pessoa, né? E existem muitas técnicas, todas essas técnicas evolutivas aqui da conscienciologia, vamos dizer assim, elas entram para colaborar com isso, né? Principalmente a interassistência. Agora, aqui eu queria falar, no dia 4 de novembro, lá no Discernimento, às 8h30, começa o curso com a sede da CIP, sob Apolônio de Tiana. Quem vai falar sobre o assunto é o professor Jarbas Paranhos. Ele vai falar da história, biógrafos, escrito, neopitagorismo, iniciações, parapsiquismo, medicina, viagem, influências, discípulos, memoricídio, mito de J. Cristo e legado. Tudo isso num dia inteiro, sobre o assunto. É interessante. Apolônio de Tiana. Agora, ó, ontem eu disse para vocês que ia trazer aqui o homem que está estudando o processo da internet. O livro é esse, tem lá na Epiga. Nicholas Carr, A Geração Superficial. Mas aqui o que ele fala é o seguinte: o que a internet está fazendo com os nossos cérebros? É isso aqui que ele está dizendo. Agora, o título é A Geração Superficial. Agora, esse foi lançado o ano passado, esse livro aqui em português. Ele tem muita coisa que ele fala. Agora, é muita coisa que ele fala da época que nós estamos vivendo aqui. E ele aqui é que diz também aquele negócio, que a forma básica do cérebro não mudou muito nos últimos 40 mil anos. É aqui que a gente fala, ele diz aqui nesse livro. Agora, é um negócio sério aqui, viu? Pra vocês terem uma ideia, eu posso ler aqui alguma coisa do início. Ele tem um prólogo, depois ele começa sobre Hall e eu. Hall é aquele computador lá do 2001. Depois, ele está falando aqui que a forma de ler um livro tornou-se antiquada para algumas pessoas. Agora, o processo do pensamento linear, ele está falando aqui, ó, o nosso antigo processo de pensamento linear, que isso está indo por água abaixo, está desaparecendo por causa da internet. Hein? Não, não pode, mas está falando que o negócio está difícil. Aqui, ó, ele fala assim: o que estamos dando em troca pelas riquezas da net? Somente um rabugento se recusaria a ver as riquezas. É que Carpe chama do nosso antigo processo de pensamento linear. A mente linear, calma, focada, sem distrações, está sendo expulsa por um novo tipo de mente que quer e precisa tomar e aquinhoar informações em surtos curtos, desconexos, frequentemente superpostos. Quanto mais rapidamente, melhor. E por aí vai. Ele tem razão. Uma opção de coisa aqui. Isso é loucura. Agora, quer ver outros processos? Ele fala muita coisa da web, de todo jeito. Os caminhos vitais, é outro capítulo dele. Fala aqui dos 100 bilhões de neurônios do nosso cérebro e cerca de 1 trilhão de células gliais, ou glias, aquilo que a gente fala. Ele está por dentro, ele sabe uma opção de coisa, não é bobo, não. Está bem informado. E outra coisa, ele fez muita pesquisa. Agora, quer ver mais aqui? O que é que ele está falando? Sobre o que o cérebro pensa quando pensa em si mesmo. É uma digressão, ele está explicando aqui. Agora, outra coisa que ele diz. O livro não é grande, não. O aprofundamento da página, do ponto de vista do processo escrito. Sobre Lee de Forest e seu assombroso Audion.
Ele também está mostrando aí determinados fatos do povo, né? Um meio de natureza mais geral. A própria imagem do livro, o que é que significa no caso? O cérebro do malabarista, tudo são capítulos aqui que tem no livro. Agora, o livro tem, na verdade, mais de 300 páginas, são 312 páginas. De modo que é bom você ver o que a internet está fazendo com os nossos cérebros. A geração superficial. O Valdo, no livro, ele só, vamos dizer assim, fala mal da internet? Ou ele tem Não, ele fala bem e fala mal. Ele mostra as coisas todas, de um lado e do outro, e das coisas todas que existem atualmente na Terra. Olha, é um caso para se pensar que a internet está influindo, muita gente está. E muita gente, às vezes, até negativamente. Acho que a maioria usa a internet negativamente, mas a gente que faz pesquisa usa ela bem positiva. Ajuda. Precisa saber o que a gente tira partido. Eu tiro partido daquilo que eu posso. Né? Com a Adriana, que ela olha para mim e faz as pesquisas. Ela que navega, ela é a navegante aí. Você não acha que ela tem um jeitão? Eu agora entrego a Lindade para você. Tá? Vou trocar de papel aqui com o Arlindo hoje. Arlindo, na fatologia, você comenta para a gente, na quarta linha, você fala a pacificação dialógica dos desentendimentos pessoais e grupais. Explica para a gente. Então, a dialógica, ela não deixa de ser o que é usado como um diálogo, né? Quando se pega no dicionário, você vai ver que em que há diálogo seria a dialógica, uma coisa que há diálogo. Então, usar esse diálogo, quando ele é feito de uma forma adequada, sem aqueles rastros vamos dizer, de belicismo, mais rastros da pessoa carregada com alguma emoção muito forte, quando ele é feito assim, vamos dizer assim, de forma mais mental somática e visando a harmonia, então ele parte para a pacificação dos desentendimentos pessoais. Então, quando há alguma coisa mal parada entre as pessoas, o ideal é entrar com o diálogo para superar isso. Aqui no ar, tá lindo? No ar. João. Tá bom. Tá bom. Na fatologia, é o item seguinte que você coloca na quarta linha também. É o próximo item. A autodesconstrução dos traços belicistas. Você poderia dar uma dica de como que nós podemos fazer isso? Então, essa autodesconstrução dos traços belicistas é justamente você localizar aqueles traços do passado que são trafares do passado que você localiza e supera. Então, quando você supera, estou dizendo, isso é uma desconstrução, né, desses traços aí mal parados, traços fardos. E eles ligados ao belicismo, porque a gente tem do passado muitos traços aí belicistas, né? Traços fardos do belicismo. E isso pega bastante e a gente tem que desconstruir isso para construir essa harmonia, essa paz interior maior. É um meio, até uma técnica de a gente conseguir melhorar internamente. A harmonia interna, ela vai levar à pacificação interna, né? Sempre tive muitas inflamações de garganta, as quais diminuíram bastante desde que comecei a trabalhar as energias. Comecei essa semana a trabalhar com a respiração rítmica, para manter o cardio-chakra mais estável. E 2 dias depois tinha uma inflamação. É isso que chama de órgão de choque, locus minoris resistência. Por onde começar a pesquisar as possíveis causas dessa residência? Não, a melhor coisa que você faz é não mexer com a respiração rítmica e usar o EV. Isso é que é importante. Seria correto pensar
que a Conscienciologia existe estritamente por causa das Heurbechts? Até um certo ponto, sim. Ou seja, existe com o objetivo de aproveitar melhor os intermissivistas ressomados, ajudando a recuperar a lucidez, para que possam contribuir através da TENEPS e da UFIEX? O Serenão também é mini-peça? Olha, todo mundo é mini-peça, né? Qual seria a dimensão, o tamanho ou a abrangência do max-mecanismo evolutivo? Quando você dessomar, você vai saber, né? Vamos ver o que vai dar. Até lá, vamos fazer força. Agora, que nós temos relação com a reurbanização, nós temos. A Conscienciologia veio para chancelar aqui os cursos intermissivos que dependem da Heurbeck. Agora, ao verbetógrafo, senti falta da colocação do verbete do nome do Immanuel Kant, visto ter sido filósofo defensor da paz perpétua na obra A Paz Perpétua, de 1795. Inclusive o Losch, antes de começar a tertúlia, me indicou isso. Eu vou estudar aqui com o pessoal da verbetografia de colocar, é importante, sim. O Kant é o brabo. Em Fatologia, página 1, terceira linha. O verbetógrafo cita a priorização da harmonia mental somática nos diálogos. Nos diálogos é comum o predomínio do impulso dos interlocutores. Entre priorizar a harmonia mental somática e uma possível impacto terapia, o que seria melhor? Qual critério utilizar nessas situações? Bom, ele quis dizer que a priorização da harmonia mental somática nos diálogos, é isso, né? Ele quis dizer que no diálogo existe sempre uma dosagem Mas aqui, a harmonia mental somática nos diálogos, para nós aqui, ela é fundamental importância, né? Agora, é lógico que uma harmonia mental somática, ela não é para qualquer um. Aí, pela SOCIM, o que acontece não é isso, né? É justamente em termos conscienciais aqui da Conscienciologia, que se busca alcançar essa harmonia mental somática no diálogo. Agora, isso é fundamental para o diálogo, né? Isso também não quer dizer que não vai haver discordância, mas você supera isso através do mental soma. Eu não sei o que ele quis dizer numa pergunta, mas o fundamental daqui é isso. Professor, quais os benefícios do desenvolvimento natural da Kundalini? Quais os sintomas perceptíveis desse desenvolvimento? A Kundalini afeta o processo sexual do homem? Kundalini, no caso, meu chapa, nada mais é do que estado vibracional, a energia consciencial. Afeta tudo, inclusive o processo sexual. Agora, no Oriente, eles dão muito valor para isso, mas eles nem estudam a pré-Kundalini, quer dizer, falta muita coisa nisso. De modo que o processo é estudar o EV e trabalhar nesse sentido. Quando o calendário de um curso de Conscienciologia é mudado durante o seu andamento, por interesses diversos de professores e alunos, ele fica prejudicado quanto ao amparo da equipe extrafísica? Não, eles fazem o que podem. Às vezes é a própria equipe que faz a modificação. Isso tudo já aconteceu comigo. A transafetividade leva à pacificação ou é a pacificação que leva à transafetividade? Tanto faz um quanto o outro. Você pode escolher. Uma coisa... Tem liberdade. Funciona uma influenciando na outra. É com reversibilidade, mutualidade, né? Gente, eu devolvo aí o avindário para vocês, tá certo? Então, se o pessoal está... Eu tenho... Se aproveita enquanto eu vou aproveito fazer essa aqui na complementação aqui do DAC, a dialéticologia, se podia dar uma... Agora, veja, o Arlindo segurando o microfone com a mão, e o papel da outra não pode fazer nada. Pode falar. E ele está conseguindo falar, ele já superou o processo de regente da orquestra. Arlinda. Mas então... A dialéticologia, você pode dar uma aprofundada aí na complementação aqui do DAC. Sim. DAC.
A iniciativa é o acolhimento. Se você já alcançou a primeira fase do acolhimento, já está começando bem. Porém, a orientação prioritária é a mais chamativa quanto à reciclagem definitiva. De que modo você entra no cerne daquela abordagem? O acolhimento mostra certa vitória, mas mínima. O assistido já admitiu ser acolhido. O mais importante é a segunda parte, a instrução, a dialética, o conteúdo da interlocução quanto ao processo em si, que é a taristicologia. Aí você vai mostrar a novidade, ou a renovação a ser alcançada. Desde a criança até em relação à pessoa de idade, isso é fundamental. Se não fizer isso hoje, amanhã vai ter de começar a fazer e manter, não raro, até depois da dessoma. Quem morre, revive. Então o problema todo é o seguinte, tem que fazer à tarde, não tem? Então vamos fazer um processo aí de afinidade, de entendimento, de interlocução, de dialética com aqueles que estão dispostos a nos ouvir ou a permutar, né, os construtos, as ideias. Porque você vai assistir, você diverge do assistido, mas você, na dialética você assiste mesmo divergindo. Por isso que a gente fala o problema também da interassistencialidade, que você, ao passo que se assiste, você está sendo assistido. Quem faz assistência é o primeiro a ser assistido. Isso aí é importantíssimo, no nosso caso. Arlindo, ali na primeira página, na fatologia, quarta linha, você coloca a autodesconstrução dos traços belicistas. Aí eu queria saber, como é que você tem feito isso, que técnica você sugere, como é que anda a sua experiência nesse sentido? Isso já perguntaram, mas eu vou aprofundar mais. Você tem uma... Nós temos, em geral, aqui todo mundo aqui da Terra, seguinte, traços belicistas que eles vêm de séculos, milênios, sei lá quando. Esses traços belicistas, eles funcionam, então, como um traço... Então, esse traço belicista, que são essas coisas mal paradas lá, que vem lá do passado, você tem que superar, vamos dizer assim, esses traços que não deixam de ser trafares, né? E essa superação é uma autodesconstrução. À medida que você vai superando trafares, você está... Os autotrafares aqui, então você está autodesconstruindo esses traços belicistas. Nessa linha de raciocínio, então, você poderia falar também na linha 7, então, sobre a desconstrução dos obstáculos subcerebrais à pacificação. Também na fatologia. A desconstrução dos obstáculos assim, porque a questão a subcerebralidade, ela contribui, vamos dizer, para esses obstáculos que vão contra a pacificação, não? São coisas do belicismo, e tudo que é do belicismo ele tem um componente subcerebral, né? Que tem um componente de bicho. Também entra essa desconstrução aqui, é mais voltada para esses obstáculos, esses trafares que são subcerebrais. Ele é mais ou menos igual o que se falou aqui, assim, da desconstrução dos traços belicistas. Só que aqui põe o componente subcerebral, mas o componente subcerebral ele está em tudo aí, né? Então, pode-se dizer que isso até se iguala ao que falou anteriormente, com esse detalhe de destacar a subcerebralidade, né? Então, você vai superar trafares que são subcerebrais, eu acho que praticamente tudo aí ligado ao belicismo, né? Deve ser isso. E aí você também superando, você vai desconstruir essa subcerebralidade. Tá bom, obrigada. Arlindo, na página 2, Principiologia, segunda linha, o princípio de não desejar a outro o indesejável a você.
Então, isso já é um... Pelo menos aqui a gente tem, até com outras palavras, não desejar ao outro o que você deseja a você, justamente para se aplicar essa filosofia de assistência, você tem que... Tudo que se deseja para você, você tem que desejar ao outro, né? Você não pode desejar ao outro o que você não deseja para você. Então, é uma aplicação, vamos dizer assim... Isso é um princípio que já antecede a assistência, né? Mas de uma aplicação bastante grande. Esse de não desejar ao outro o que é desejável a você, já é, pelo menos aqui, aqui no Brasil, isso é muito usado já, esse jargão aqui. Eu não sei se no teu caso você já conhecia isso. Sim, mas o conteúdo sim. Eu acho que tem a ver com a qualidade da intenção, né? Que a intenção sua de... Tudo que você deseja para você, você tem que desejar ao outro, mas... E o indesejável a você, você tem que desejar ao outro. Isso é ter uma boa intenção, na verdade, é ter uma boa intenção em relação a outro. Por isso, penso que qualifica a intenção da consciência. Qualifica. Na crescendologia, na página 3, como surgiu esse crescendo, o segundo crescendo? O segundo crescendo. Crescendologia aqui. Sim. O segundo crescendo é o crescendo paz interior, paz grupal, paz nacional. Ela segue num crescendo. Você tem uma paz interior, você cresce quando você aplica essa paz interior para a paz grupal. Depois, cresce mais quando a paz é nacional aqui do país, né? E quando ela é continental, vai crescendo mais, planetária também, cósmica nem se fala, mas também aqui está querendo dizer que isso aqui nasce também de uma paz interior, você ampliar essa paz, ela tem uma ampliação bem grande aqui, do grupal até a paz cósmica. Por isso eu perguntava como surgiu, porque é realmente um crescendo importante, ela surge, né? Da paz interior. Bem abarcante. Sem paz interior, você não vai alcançar isso. Mas está bem, né? Está bem feito. Um crescendo bem. Alô, Arlindo, por gentileza, poderia ampliar na fatologia ali a subtração da mega sociopatia, na quarta linha, de baixo para cima. Subtração da mega sociopatia, ampliação. Então, a mega sociopatia justamente é essa, vamos dizer, sociopatia, que não deixa de ser uma psicopatia, mas aqui no ambiente social, ligada ao belicismo, porque uma mega sociopatia, quer dizer, uma psicopatia, e ainda mais a pessoa lá é psicopata, ainda ligado ao belicismo, ainda mais se ele for vamos dizer assim, um líder, né? Um líder lá político. Imagine o estrago maior dessa, é uma mega sociopatia, né? O ideal é essa subtração disso, né? No planeta aqui, dá a entender. Lógico que isso aí tem que, com o passar do tempo, isso aí sumir do planeta, né? Mas eu acredito que ainda vai existir essa mega sociopatia ainda por muito tempo. Tomara que não demore tanto, mas... Tá. Continuando, podia explicar, já que o meu dicionário cerebral não registra, a frase latina nulla salus bello.
é questão da saúde, né? Não há saúde na guerra? Ou... Não há salvação para a guerra, porque salos é de salvação. E essa expressão ela já existe, né? Sim, eu não... Todas as expressões eu peguei, porque os salos, quando você pega, eu até fui consultar em dicionário de latim, essa expressão é não há salvação para a guerra, né? Porque salos também, eu não sei se pode ser saúde, também você que entende. Existia no Brasil um guarda-água lá, uma talha, e a marca era Salos. Lá em casa tinha. Salos é de saúde. Aqueles garrafões com água especial, um torneirinho, etc. Tal, tudo arrumadinho. A marca era Salos, que era saúde. Isso é da minha infância. Isso é questão de... palavras, elas muitas vezes têm... Agora, quase sempre tem muitos significados. Vários. Mesmo a origem de saúde talvez seja salvação. Não sei, precisa estudar bem o latim, mas salos é salvação. Tá, então ela vai ser a 41ª frase do meu mini dicionário de latim. E novamente, na página 3, quando você criou ali a questão da legislogia, eu queria entender melhor qual a relação dessa Declaração Universal dos Direitos Humanos com o tema do verbete. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Isso aí, depois da guerra, houve essa Declaração Universal dos Direitos Humanos. É lógico, ela, em termos lá de ONU, ela ainda é uma coisa embrionária, não é uma coisa... Ela tem a ver com o verbete, mas ainda numa condição embrionária, porque a gente sabe que tudo isso ligado à ONU, eles falam de paz, tudo, mas é muito retórico, né? Mas ela não deixa de ser, que inclusive isso já existe até em outros verbetes ligados aí à paz, né? Mas é uma declaração que no papel ela está bonitinha, tudo, mas a gente sabe que eles não aplicam isso direito. Mas é uma referência, né? Existe até um verbete aí que tem isso. Por exemplo, também o Tratado de Não Proliferação Nuclear. Isso aí, muita coisa ficou no papel, mas muita coisa até que eles conseguiram reduzir essa proliferação, mas não foi uma coisa perfeita. Tudo que vem da SOCIM não é perfeito, mas como referência eu acho que foi pego isso. E tem outros aqui, né? Estatuto de Desarmamento. Esses três aqui, na verdade, são coisas da SOCIM que eles ainda carecem de uma aplicação maior, mas é uma referência. Seria uma espécie de esboço, né? Assim, de uma questão de paz, né? Que no papel está bonitinho. Agora, na parafatologia, na página 2, na terceira linha, eu vi que você colocou ali no final a Central Extrafísica da Fraternidade. Tem mais ligação com a paz nesse caso. A terceira linha, finalzinho da terceira Central linha. da Fraternidade. Isso. Central Extrafísica da Fraternidade. Essa daqui é a que tem mais ligação. Porque ela tem mais ligação com a questão do antibelicismo, né, da paz. Tá, a fraternidade, porque a questão da paz, ela está ligada a essa fraternidade, a mega fraternidade, tudo. É lógico que as outras centrais também têm ligação, mas essa aqui se liga mais, né? Por causa da fraternidade, justamente. Está mais direto, né? Tá legal, obrigado. Professor, no verbete do DAC, como usar a ponderação, a lógica e a racionalidade no acolhimento? A transafetividade não seria um nível máximo de acolhimento? Sim, mas a transafetividade, vamos entender bem, ela às vezes é teórica, o acolhimento tem que ser prático. Então, a transafetividade vivida,
seria o acolhimento mais avançado. Agora, a ponderação, a lógica e a racionalidade é o que nós precisamos para tudo que nós fazemos. Na questão do acolhimento, isso é importantíssimo. Então, por exemplo, você não vai acolher uma pessoa que está doente do jeito de outra que está muito sadia. Você não vai acolher uma pessoa que é um criminoso de outro que é totalmente virtuoso. Então, cada um desses tem que ter uma ponderação, uma lógica, uma racionalidade no modus operandi, no posicionamento, no modo de atender as pessoas. Isso é que nós estamos falando. No DAC, em neocenografologia, última frase, poderia explicar: a holopensenologia das abordagens muda de figura a cenografia e até a contra-regragem. Quer dizer, a contra-regra é aquilo que se mantém com os processos todos para ver se está tudo seguindo certo. Então, se a contra-regra muda, segue aquele princípio que nós falamos. Os fatos orientam a pesquisa. Nós não podemos estar estratificados, igual um granito, igual uma pedra, fazendo uma coisa ali imóvel, perante o que está se passando. A movimentação da própria vida e da assistência que nós fazemos, ela tem que ser dinâmica para atender de acordo com as transformações, metamorfoses e alterações e renovações que ocorrem com os fatos, as coisas, os holopensênios e as pessoas. Professor, estou com problemas com relação ao meu filho adolescente. Ele está raivoso, não conversa, só agride, está negligenciando sua vida escolar. Não identifiquei o uso de droga, mas acho que é assédio envolvido. Como reverter o processo, fazendo entender que nós queremos que ele melhore? Não faço TENEP, mas já coloquei na TENEP de outras pessoas algumas vezes. O maior problema é que não tem equilíbrio emocional para lidar com a situação. Fico muito triste. Olha, a melhor coisa que você faz é levar a um psicólogo ou a uma mulher, uma psicóloga que mexa com a cognitiva comportamental, que vai ajudar. Agora, se aí tiver gente que mexe com consciência terapia, que trabalha com a consciência terapia da OIC, vale a pena ver também, porque vai ver se tem algum processo de, sabe, alguém diferente, goteira, boi na linha, o que mais? Assédio. Professor, estou lendo o livro que é a Conscienciologia, disponibilizado gratuitamente na internet. E acabei de finalizar o capítulo que fala sobre a INVEX. No final do capítulo, o senhor diz que não ser recomendável a inversor se casar e ter filhos. Duas coisas que realmente nunca tive vontade. Mas gostaria de entender qual o motivo consciencial dessa recomendação. Poderia comentar? Sim. O problema é o seguinte: casamento, uma boa parte do que está aí para o casamento é mais um negócio que o povo ainda faz até hoje. Uma boa parte dos casamentos. Com isso, eu não sou contra casamento. Quem quiser que case, o problema é deles. Hoje, eu sou até a favor do povo que homem que quer casar com homem que casa, mulher que quer casar com mulher que casa. O processo é deles. Agora, o que nós recomendamos é o seguinte: que casamento para a pessoa estar reproduzindo os outros e ter filhos não é o ideal. Por quê? A pessoa pode se dedicar à programação existencial dela e, em vez de reprodução humana, ela vai fazer uma reprodução consciencial. Vai pesquisar, vai fazer assistência, vai ajudar os outros, a partir até da INVEX. Então, a INVEX, a inversão existencial é justamente isso. Então, a pessoa vai entrar no que nós chamamos de duplologia. A duplologia é diferente de casamento. Aí, agora, é preciso você ler mais os livros aí para ver o que é. Com isso, então, você vai ver por que é que nós não recomendamos o casamento. A gente recomenda a duplologia, quer dizer, dupla evolutiva, o duplismo evolutivo. Isso é muito melhor porque ultrapassa o processo da reprodução humana. Para a mulher, por exemplo, isso é muito importante. Ela deixa de ser bicho para ser consciência integral dentro do problema. Agora, o problema é de ver. Tem mulher que, às vezes, já vem com as ideias de reproduzir mais uma vez aquilo que ela já fez milhares de vezes. E ela quer reproduzir, ela não quer ainda evoluir. Depende da pessoa. Agora, ao verbetógrafo, em parafatologia, terceira linha, podia aprofundar
a autovivência ininterrupta da TENEPS e da OFIEX? A autovivência ininterrupta da TENEPS e da UFIEX, é lógico, num grau mais superior assim da evolução pessoal, isso existe uma interassistência aí de alto nível, né? Agora, é lógico que essa autovivência, nessa assistência de alto nível, ela automaticamente tem que ser feita por uma pessoa com uma autoharmonia muito grande. Então, ela tem uma ligação também com essa questão da paz aqui que nós estamos levando em conta. E essa harmonização aqui, essa autovivência ininterrupta, ela já é um prolongamento já ininterrupto dessa harmonização interior que é a paz interior, né? Alverne Bertógrafo, como devemos proceder se alguém sente por nós ressentimento ou mágoa, mas não compartilhamos com ela esse mesmo sentimento? No caso da necessidade de convívio, sabemos que ela não vai mudar sua postura. Como proceder para que essa convivência ocorra da forma menos belicosa possível? Aí aquela questão até dessa técnica de não pensar mal de ninguém, mas se existe um rancor por parte dela, você não deve ter um rancor, em retribuição, um rancor com ela, né? E aquela questão, se dá muito atrito, quando um não quer, dois não brigam. Então, se ela tem uma atitude assim contra você, você não pode retribuir isso a ela. Agora, a questão de permanecerem juntos, aí a questão que vocês têm que estudar, o que está vendo aí o que se é benefício para vocês ficarem juntos, não, tem que um estudo do caso aí mais detalhado. Mas eu vejo a coisa assim. Arlindo, aqui no B, aqui em cima. Oi. Eu gostei da tua listagem, especificamente aqui do item 23 e 31, né, a convivialidade sadia e a interassistencialidade, ali na página 4. E aí, dando sequência sobre o que o professor Valdo trouxe agora da invexopensenidade, que você fala no item número 32, fiquei pensando até desde ontem, quando a Lourdes apresentou o verbete, acho que, se eu não me engano, na tabela dela era o 39, ela falava da técnica da INVEX, e o quanto é importante se falar da técnica da INVEX para as crianças já, né? E não em si só para os jovens. Fiquei pensando... No item 32 você fala que a invexopensenidade, mas é que a invexopensenidade, se tem uma antecipação dessa maturidade, né, desde a juventude, mas isso acho que pode estender para a infância. Agora precisa ver quem é mais, o pessoal mais especializado em INVEX, o que pode... A questão da infância, o que pode ocorrer? Eu não sei aprofundar, porque está falando sempre, por exemplo, aqui fala em maturidade consciencial desde a juventude. Da criança eu não saberia dizer, mas eu acho que deve haver alguma coisa importante, né, de levar isso para a criança, né? Sim, eu só consigo ver vantagens de você até falar um pouco a respeito da técnica, mesmo lá dos 5, 6 anos de idade, né? A criança já vai meio que formando conhecimento e já vai adquirindo as informações necessárias para então começar lá adiante a aplicar a técnica. Alguma coisa na infância, eu não sei como que você vai aplicar essa. Teria que ver com o pessoal da INVEX, na criança, mas que deve ter coisa voltada para a criança, tem, né? Deixa eu só Aí eu queria perguntar também sobre... Você trouxe 49 posturas. E aí eu queria questionar sobre a autenticidade, se você acha que é interessante acrescentar a autenticidade também como uma das posturas. Para virar... Uma vez que você fala da paz, e aí
para não ficar uma pseudo-paz, seria uma paz mais autêntica, né? Alta A autenticidade. autenticidade, sim, eu vou estudar e levar para o grupo do pessoal da verbetografia. Mas aí também vira 50, né? Bom. Vira 50. E eu queria dar mais uma sugestão, que é justamente o verbete do professor Valdo, que é a acolhimentologia. Também como um item aí para ser estudado na tua listagem. Acolhimentologia. Isso. Porque, na verdade, existe para essa questão um monte de coisa. O acolhimento, inclusive, que hoje é o verbete, né, do DAC. Eu vou anotar aqui. Olha, lindo. Em relação à questão da infância, Fabiana, também, vale a pena lembrar que nós temos a Evolucim, que está trabalhando esse processo de como fazer uma abordagem da conscienciologia a essas fases anteriores à juventude, né? Quando a INVEX, de repente, já é mais apropriada, o jovem já está com uma cabeça que ele consegue entender mais. E hoje eles estão com um grupo aqui em Foz do Iguaçu, estão com uma unidade deles aqui funcionando em Foz do Iguaçu e a outra em Porto Alegre. E eles têm desenvolvido assim, trabalhos muito interessantes junto às instituições de Porto Alegre, junto às escolas, aos professores, para entender melhor aquela criança e saber identificar, às vezes, o diferencial da criança que tem parapsiquismo, da criança que já tem uma ideia um pouco mais avançada, acima da média. Então, acho que a aproximação dessas duas instituições seria interessante. Ontem eu estava pensando sobre isso, Marcelo. Os filhos da Márcia passaram ontem o dia todo na jornada, né? Na jornada de ação da OIC. Eu fiquei analisando o quanto é importante para a criança já ter contato com várias áreas, né? Porque eles até sentaram, questionaram várias áreas do conhecimento, para ir já adquirindo essa informação desde cedo, quanto isso já amplia para no futuro já se aplicar. Bacana. Agora uma pergunta para o... A questão da Evolucim, logo que eu terminei aqui, até a Rosa tinha falado, eu não tinha lembrado da Evolucim, mas a Evolucim é que tem mesmo um trabalho mais aprimorado em relação às crianças. Bom saber que eles estão em Foz. Professor Valdo, agora aqui no seu verbete, por favor, ali na página 44, o item premissa, na quarta linha, o senhor trouxe para nós. O inteligente é não ficar invariavelmente contra os assediadores, e sim a favor dos mesmos com a intenção de melhorar. Isso. Você deve olhar para mim com muita fraternidade para você me ajudar. É isso. Gentileza. Você entendeu bem? Que eu sou um assediador seu, né? Estou sempre falando as coisas, sempre insistindo com isso, fafá para aqui, fafá para ali, etc. Então, olha isso com amor e carinho. Sim. Tá certo? E eu gostaria de, justamente, o senhor trouxe aqui o invariavelmente, ou seja... invariavelmente contra os assediadores. Não pode ficar invariavelmente contra os assediadores, não. A gente tem que ficar a favor deles para assisti-los, senão como é que vai ser? Senão está danado. O invariável é brabo, né? Você tem que abrir a sessão, sabe? Se você está totalmente contra, você não vai nem conversar com ele, não vai dar uma pala, uma interlocução, é preciso. Tá certo? A situação é essa. Eu não sei se quer que veja o resto. Não, na realidade, eu fiquei pensando aqui sobre a questão da confiança. Uma vez que se perde a confiança, falando do item ali que o Arlindo trouxe, o convívio, uma vez que se perde a confiança com uma outra pessoa, o voto de confiança... Aí é difícil, né? Você tem que saber conviver daí em frente, daí em diante. Talvez o fato de dar, então, um voto de confiança seja uma abertura, algo que... Eu já escrevi uma coisa... O pior amigo que a gente pode ter é um cleptomaníaco. O que vocês acham? Como é que você vai confiar? É duro. Você mantém a amizade, mas veja, você vai confiar como? De cleptomaníaco, né? Que rouba a energia? Como é que é? O energívoro, ele é um tipo de cleptomaníaco? Até um certo ponto é. Né? A Concener. Agora, professor Valdo, quando
Como é que quando você perde essa confiança, como é que você desenvolve novamente a confiança pela pessoa? Não, você não consciente? desenvolve novamente, você mantém a situação. Se você olhava com o olho, você olha igual com 40 olhos. Só isso, mais nada. Não muda muito, é apenas um processo de abordagem, né? Mas essa não é uma boa para a gente pensar? Pior amigo é o cleptomaníaco, você não sabe quando é que ele vai passar a mão, porque isso é uma mania, né? Então, muita coisa pode ocorrer, você tem que estar de olho em tudo que chega perto. Você deve ir para sua casa, o que acontece? Tem o item anterior, professor? Como é que é? Quando você foi para o internato, o que tem? Eu descobri, né, as colegas, descobrimos que a minha colega de quarto era cleptomaníaca. Era cleptomaníaca. Foi um sufoco. Agora, descobri lá no guarda-roupa dela aquela porção de coisa que tinha sumido. Situação, 5 pessoas. Eu já vi isso também. Eu lembrei daqueles, o Sobel. Sim. Ele, em Nova York, ele roubava bem de vida. Sinagoga, rabino, maior que havia aí. E roubou o negócio, umas bobagens, sem necessidade nenhuma. Agora, é uma doença grave, séria, a cleptomania. E as pessoas não se rebelam, elas não abrem o jogo. Porque geralmente são pessoas bem, às vezes cultas, ricas, do highlight da sociedade e tal. Então é um problema de abrir o jogo sobre isso. Mais uma questão que eu acho que é importante, também nesse foco do belicismo, é a comunicação. Então, o quanto a comunicação ela é belicista, o Arlindo trouxe na fase enfática dele, né, os resquícios da... Deixa eu olhar aqui, eliminar todos os resquícios belicistas, né, Arlindo? Então, o quanto na comunicação nós ainda temos esses resquícios belicistas. Fazer essa regulagem fina, o que você acha da nossa comunicação? Pega aqui a questão do diálogo, a pacificação dialógica. Isso está se falando, na verdade, na comunicação. Agora, o destaque é a comunicação, talvez uma coisa para se estudar isso, pôr na fatologia. Sim. Estava hoje de manhã... diretamente. Estava hoje de manhã prestando atenção no diálogo de 2 pessoas, parei para tomar café, eu estava analisando o diálogo. Quanto as pessoas têm ainda de belicismo na própria fala, na maneira de expor, na maneira de colocar. Desde aí até o tom que é utilizado. Aquele negócio que a pessoa tem razão 100%, mas ela, quando se expressa mal, ela perde a razão. Ela, na forma de se expressar, ela perde a razão. Mas no item anterior, nesse mesmo verbete do DAC, aqui em cima no A, no enunciado, professor Valdo, o senhor fala da encaminhamentologia. É o item anterior. O que você quer? Então, essa questão do follow-up aí. Porque o senhor coloca, sempre vemos legiões de personalidades doentes ao nosso redor, contudo, multidões de tais personalidades não permanecem no mesmo lugar por muito tempo, né? Ou consertam ou desertam. Ou seja, somem, mudam de soma. Se consertam, chegam outras. Então, essa pessoa ela será um epicentro se ela fizer as devidas reciclagens, as devidas... Agora, o encaminhamento precisa fazer o follow-up. Tem que fazer um encaminhamento do processo, seguir a pessoa, ver como é que é, fazer aquilo que se pode. Então, o problema da interassistencialidade, ele não acaba nunca. Ele sempre continua. Isso faz parte da nossa vida. Agora, a interassistencialidade, ela é inevitável e atinge todo mundo, né? Professor, no DAC, na página 45, complementação dialeticologia, no final da segunda linha, o senhor coloca, porém, a orientação prioritária é a mais chamativa quanto à reciclagem definitiva. O senhor podia expandir mais isso para a gente?
O caso todo aqui é o seguinte, vamos entender aqui a dialética. A iniciativa, no caso, é o acolhimento. Se você alcançou a primeira fase, foi o que eu falei aqui antes. Você está começando bem. Porém, a orientação prioritária é a mais chamativa quanto à reciclagem definitiva. Reciclagem definitiva, é o que interessa. Ressex. De que modo você entra no cerne disso? Lá na essência. O acolhimento mostra uma certa vitória, mas isso é mínimo. O assistido já admitiu ser acolhido. O mais importante é a segunda parte, a instrução, a dialética, o conteúdo, a interlocução quanto ao processo em si. Aí você vai mostrar a novidade, a renovação a ser alcançada. Desde a criança até em relação à pessoa adulta, isso é fundamental. Agora, nós temos que falar com atares. Isso é antipático e é mais difícil, a gente sabe, mas é o jeito, funciona mais. Porque senão nós vamos ser lenientes. Está com é leniência. Você está passando a mão em cima e fica só nisso, não explicou nada. A pessoa às vezes vai continuar do mesmo jeito naquilo que está errado. Então, eu acho que o processo aí sério mesmo é a pessoa ter muita diplomacia para falar a verdade. Agora, pode chegar um ponto que ela pode chegar até na impactoterapia. Então, ainda é melhor ainda. Existe até a cosmoética destrutiva para a pessoa usar. Tudo ela vai ver o ambiente. Qual o holopensene, a atmosfera, o cenário que ela criou para desenvolver essa assistência. E depois, quais são os dizeres, as palavras, a interlocução, o modo de abordar. Outra coisa, qual o timbre de voz que a gente tem que entrar? Tudo exige muito esforço da pessoa. Então, assistir com nobreza de alto nível cosmoético não é nada fácil. A pessoa tem que saber. E outra coisa, a gente nunca sabe o nível e a reação, às vezes, da pessoa que está sendo assistida. Isso também é outro problema. Agora, o que eu vejo é o seguinte, a docência, o povo esquece que a docência é a melhor coisa para fazer assistência. É onde a pessoa aprende mais, é dando aula. Então, a aula ajuda a aperfeiçoar a interassistencialidade, você está entendendo? Se ela começar a dar aula e ela tiver o processo da itinerância, ter que viajar para mostrar isso, ainda melhora mais. Porque quando ela está sozinha viajando, ela vai ter mais assistência extrafísica, o professor ou a professora. Isso aí potencializa o desenvolvimento técnico da assistencialidade. Há pessoas, por exemplo, inclusive moças, que começaram no Instituto e nós colocamos lá, você já tem cabimento, potencialidade, você já está preparada para fazer itinerância. A pessoa não tinha confiança, mas foi que a gente falou. Quando ela volta, era um outro. Antes e depois da viagem, tudo mudou na vida da pessoa. Teve um caso desse que a pessoa foi ao Nordeste, mas ela recebeu tanta coisa gratificante dentro dela com a viagem, que ela falou assim, estou preparada, posso sair amanhã. Como é que é? De novo, para onde for. Entende? Isso é muito interessante, o processo de itinerância. A gente vê essa reação aqui com o povo que defende os verbetes a primeira vez. Por quê? Porque há assistência. Eu não gosto de falar, né, que o povo que está defendendo o verbete está com assistência aí, eu estou vendo isso toda hora, todo dia. Mas agora, na assistência da itinerância, ainda é pior ainda. Por quê? Às vezes são vários dias, a pessoa está sozinha, ela não tem que apelar para ninguém. E o povo faz pergunta de todo tipo. Não é só a turma de auditório que faz pergunta, não. Que ela vai, encontra lá uma unidade, por exemplo, do Instituto, a turma da tripulação da unidade, quer dizer, a administração, quer fazer pergunta para ela também, técnica de administração, disso e daquilo. Ela tem que estar preparada para responder tudo que pergunta. Aí entram os amparadores. Então, é muito interessante isso aí, da gente ver a assistência através da docência. Vale a pena pensar nisso. Você entendeu, né?
Entendi. Então, a orientação prioritária seria a TARES mesmo, né? Não, é a TARES. Antes de mais nada, sabe, assistência TARES, não é isso? Agora aqui, o uso da técnica do acolhimento, orientação e encaminhamento com os assistidos e assediadores nos leva à condição de autopacificação permanente? Estão me perguntando, mas o problema era você, né, Ana? Eu vou fazer a pergunta. O uso da técnica do acolhimento, orientação e encaminhamento com os assistidos e assediadores nos leva à condição de autopacificação permanente? Lógico que sim. Nosso amigo aí juntou os dois verbetes. Já é interassistência, já coloquei várias vezes aqui que a interassistência é fundamental para a pessoa evoluir e também ganhar a autopacificação interior, que é a paz interior. Quer dizer, quanto mais a pessoa também ganha mais paz interior, mais é um processo, também vai assistir mais, é um processo realimentador da coisa, né? Aliás, a evolução acontece muito dessa realimentação. A pessoa se pacifica, ela vai dar mais assistência, dá mais assistência, se pacifica mais e vai... É um círculo de realimentação. Eu não sei se o professor concorda. É por aí. Sr. Valdo, o senhor pode... Aquele livro que o senhor estava... O livro que o senhor estava lendo para nós, gostaria de dar uma olhada. Você quer ver? Já vai subir aí pelo elevador. Não, do paradoxo. Comenta para a gente aí esse paradoxo da Guerra Fria. Esse paradoxo da Guerra Fria ter patrocinado o armamentismo nuclear para a manutenção da paz. A Guerra Fria, quando... Eu me lembro bem, porque eu vivi essa época da Guerra Fria, né? Existe aquele atrito entre Estados Unidos e União Soviética. Agora que chegou, às vezes, até quase a Guerra Quente, lá em Cuba, quase que aconteceu uma guerra nuclear. Mas isso, ao mesmo tempo, contribuía, como existia duas superpotências assim, armamentista e a questão a parte nuclear, também eles tinham medo de entrar em guerra, também por ser uma guerra nuclear. Então, esse equilíbrio nuclear levava à paz, né? É um paradoxo. Mas que contribuiu para a paz, contribuiu. Não é o ideal para a gente, mas contribuiu. É um paradoxo. Correto? Lindo. Na página 1, na fatologia, no finalzinho da quinta linha, você poderia aprofundar a relação que você coloca aqui, autoconscientização multidimensional, superando a monovisão intrafísica com a Pax Eterna, no final da quinta linha da fatologia. A autoconscientização multidimensional, ele continua na sexta. É sétima. De cima para baixo. Eu não achei... No final da quinta linha, autoconscientização multidimensional, superando a monovisão intrafísica, a relação com o efeito... Conscientização multidimensional, porque a autoconscientização multidimensional, ela, logicamente, ela vai ampliar a visão da pessoa, né? Ela vai superar a monovisão e vai entrar para uma cosmovisão. Então, eu não sei se aqui vem antes alguma coisa, aqui, ampliação, a autoconscientização só, tá, né? Multidimensional, superando a monovisão intrafísica.
Então, a autoconscientização multidimensional, ela promove, dentro da pessoa, essa ampliação da visão, como já falei, partindo mais para a cosmovisão, e ela supera essa monovisão que já é de traço mais intrafísico. Correto? Arlindo, na página 3, na mitologia, não sei se você já falou, porque eu cheguei um pouco mais tarde, o mito da paz religiosa, você pode ampliar um pouquinho para a gente isso? O mito, porque a gente sabe que existe esse mito de falar que a religião ela propaga a paz, mas na prática isso não acontece. Que o que existe mais assim de traços de guerra na humanidade, ela provém dessa questão religiosa, né? Direto ou indiretamente, ela entra até na política, mas ela sempre tem um fundo religioso. Então, esse mito de dizer que existe paz, uma paz religiosa, é um mito, mas isso é muito propagado pelas próprias religiões, pelo catolicismo e outras religiões, né? Eles falam muito em paz, mas isso não tem nada a ver com a realidade. A história tem para comprovar, não é, Arlindo? Todas as chamadas as guerras santas, né? Guerras santas. Toda a crueldade que, em nome, né, da igreja e de Deus se fez. Até o professor Marcelo da Luz, no livro dele, quando ele acusa, né, a Igreja Católica de ser belicista, foi um dos processos que mais gerou controvérsia, enfim, vamos dizer assim, até uma revolta aí, hoje, né, no meio católico, ele ter feito essa acusação muito bem embasada, fundamentada, né, de que a ICAR é belicista, sim, não só no passado, mas a gente pensar de alguma forma, né, até hoje também. A Igreja Católica, a gente pode dar exemplo das cruzadas, né? E a Inquisição, você quer mais belicista do que a Inquisição? Matava pessoas na fogueira. O combate às heresias, né? Mas também a guerra entre nações, também houve muita contribuição da Igreja Católica lá na Espanha, o caso. A intolerância religiosa. Entre países também, foi de fundamento religioso. E lá, por exemplo, na França, houve toda aquela perseguição aos protestantes, matança. Eles estão em guerra há muito tempo. Veja a questão dos árabes e Israel, com os árabes, com os primos lá que o professor Valdo fala, mas eles estão em guerra há não sei quantos mil anos aí. Sempre em nome de Deus nessa guerra. O Deus dele é melhor do que o outro. E assim vai. Muito bom. Obrigada, Arlindo. Uma sugestão, talvez aqui no estrangeirismo, também poderia acrescentar, já que você colocou os slogans aqui da contracultura, dos hips, o Flower Power. Estaria relacionado também com isso, né? Flower Power. Né? Flower Power. E talvez a questão da filosofia do Satyagraha, que é da não violência também, né? Aí na citação, não sei, filosofia. Não, acho que seria a filosofia mesmo, filosofia da Satyagraha, que o Gandhi defendeu e tudo. Satyagraha. Acho que essas duas aí poderiam acrescentar bem. Esse Satyagraha, desculpa perguntar como escreve isso. Satyagraha. E o Flower Power é o slogan dos hips também. O poder das flores. Bom, teve aquele movimento também americano lá, mas como que chama? Eu esqueci o nome lá que fizeram perto na época lá de anos 60, mas talvez esse Flower Power, não sei se é daquela época. Paz e amor.
E faça amor, não faça guerra também. Acho que de lá também. Né? Página 4, Arlindo, no item 21, eu gostaria de que você pudesse discorrer sobre a importância da autorreciclagem na paz interna, ou também na paz eterna. Bom, a autorreciclagem seria essa atualização, né? A pessoa faz a autorreciclagem interior, ela está contribuindo para a sua própria evolução também, antes de tudo. Né? Quem faz reciclagem é tanto mais importante a Recim, mas também a Ressex. Isso aí, para mim, é a motivação da própria evolução. Agora, tudo que motiva a evolução, ela também motiva a pacificação interior, né? A harmonia interior. E é assim, essa questão de uma variável que está implícita na própria evolução, mas a evolução está junto com a paz interior e assim vai. Né? A coisa, ela funciona nesse sentido. Tem. Ainda dando continuidade na fatologia, na 4ª linha, você já falou sobre isso, mas é a autodesconstrução dos traços bélicos. Eu te pergunto se uma das melhores ferramentas não seriam a Ressex e a Recim para a desconstrução desses traços? O que você acha? Sim, essa autorreciclagem é principalmente a Recim aqui, porque aqui o verbete está dando ênfase, não sei se vocês perceberam, a coisa interior, né? Tudo, a mudança interior é que ela vai detonar a mudança exterior. E essa auto-Recim, né? Ela, lógico, ela tá bem nisso aqui do que você falou da desconstrução do... Aqui você fala da desconstrução dos obstáculos, não. Dos traços belicistas. Ela está... É lógico que a Recim está nesse meio. É que a questão a realidade para a realidade, as variáveis, elas se interligam, né? Essa interligação de variáveis, você fala de uma coisa aqui, mas ela está lá também. Deu para entender, né? Tem mais. A Cristina está perguntando, então vou passar para você. Na mega pensenologia, você fala em em autopacificação e na autorreciclagem cirúrgica. Gostaria que você respondesse para ela. Mas ela... Não. Coisa assim. Mas pergunta? Não sei. Ela quer saber. Então, aonde que está isso? Na mega pensenologia. Está na pensenologia. Foi. Eu fiz a cotação porque... Eu fiz a cotação porque por autorreciclagem. Você falou da autorreciclagem. Então, ele coloca aqui, na mega pensenologia, autopacificação, 2 pontos, autorreciclagem cirúrgica. É porque ela perguntou se tem a ver com o que é lógico, essa autopacificação é uma autorreciclagem cirúrgica. Ela é uma autorreciclagem, mas é que a cirúrgica entra também, basicamente é cirúrgica. Que muita coisa aqui ela se repete com variáveis aqui, pode ver.
Tem mais aí. Deu silêncio. Então, já que deu silêncio, eu vou continuar a perguntar. Essa autodesconstrução desses traços bélicos, quando a Cristina se refere à questão cirúrgica, né? Uma ação cirúrgica, no caso, é porque não acontece assim. Ela pode acontecer de uma forma abrupta, você tirar realmente esse traço de vez, ou ela vem acontecendo lentamente? Como é que é isso? Bom, a tendência maior é acontecer lentamente. Agora, aquilo que a gente faz na questão, por exemplo, dialética. Ela vem, mas chega uma hora, ela muda, às vezes de repente, mas é coisa que já vem de longe, né? Essas mudanças, elas não dão para ser feitas assim de imediato, né? Mas elas vão acumulando, chega uma hora, ela dá uma virada. A autocognição, acho que ajuda nisso. A autocognição. Escuta, sobre o que você falou do dia matemático, os dois verbetes. Você não viu essa? São vários fatores do dia matemático, observa, desde manhã, tá certo? Valdo, eu queria ver... Pensando pela música. Pois é. Você explicar melhor, porque eu não estava aqui de manhã, essa questão da música. Houve uma música que você ouviu aí. O caso todo é o seguinte. Eu estava, fui dormir, na hora que eu acordei, eu estava na hipnopompia, na hora que você vai acordando, que você fica mais falado que para cá, quando uma música começou a dar na minha cabeça, e eu queria saber a letra, e queria saber tudo, e estava com muita dificuldade. Mas, pouco a pouco, aquilo clareou. A hora que clareou, então, eu vi as consciências que eu estava, comecei a lembrar o que era, que haviam 3 consciências. Você está entendendo? E elas é que vieram com o processo da música de mim. E eu consegui trazer para o corpo a história. Aí eu comecei a solfejar a música que eu lembrei. A música é uma musiquinha que foi lançada em 62, mas até em 2008 eles estão regravando. Chama Sealed with a Kiss. É do Brian Hyland. Agora, o que se passa? Eu comecei a lembrar que o negócio era mais ou menos o seguinte assim. Minha voz está horrível, porque eu estou com a voz um pouco carregada aqui. O negócio é o seguinte. Though we got to say goodbye for the summer, darling, I promise you this, I send you my love every day in the letter, sealed with a kiss. Entendeu? Então, essa música veio. Eu, então, falar aqui alguma coisa do processo que bateu com o negócio, eu fui falar porque eu estava vendo as consciências aí. Lá eram 3, aqui eram 5. E outra coisa, tudo homem. É justamente o homem que canta isso aqui com a mulher. Agora, o que se passa? Eu gostava dessa música, eles quiseram fazer rapport comigo. Você está entendendo? Para eu lembrar. Agora, a hora que eu falei, acendeu aqui, todo mundo começou a falar nisso, buscaram os dados, eu estou aqui com a letra dela, tocaram a música. Você tem a música, mas agora está melhor do que aquele que estava cantando? Põe lá para nós. Porque eles arranjaram aí uma gravação, mas a versão não é boa, taquara rachada. Se disser uma, boa. Agora, essa musiquinha, ela é muito simpática. Quem conhece sabe disso. Algum de vocês que não estava aí de manhã conhece a música Sealed with a Kiss? Pois é. Agora, ela é bonita. Agora, eu vou levar ela para casa. Eu não penso mais. Agora, eu acompanhei isso. Agora, ó, esse caso é muito sério. E tudo tem sua razão de ser. O processo todo é de interação. Tá certo? Agora, é necessário agora analisar a mensagem que foi dada. Porque isso era para fazer interação, para colocar aqui.
Por quê? Baseado em quê? Você comentou a questão de que essa música ajudaria também a acionar o grupo aqui, né? Porque muita gente estaria envolvida agora, com isso daí. Eu vou falar uma coisa para vocês, mas isso foi agora. Foi depois que eu vim aí. Você está entendendo? Depois do almoço. Depois que a gente estava conversando lá, esse negócio. Eles falaram para mim que essa lead, você sabe o que é lead? Lead é a melodia principal de uma canção, no caso. Essa lead é extrafísica. É lá de onde eles vieram, é da comunidade deles. Do jeito que eu estava contando para você o caso do Sansão, que era negativo, essa aí é positiva. Um trecho desse aí é de lá. Foi isso que fez a música, por isso que ela é simpática. Agora veja, eu falei isso quando eu vi a música na década de 60. Agora eles confirmaram para mim. Eu sabia que alguma coisa ia acontecer, agora só aconteceu depois do almoço. Quando eu estava ali dentro, eles falaram assim, olha, essa aí é música das tais. Porque eu falei para vocês sobre o caso do André Luiz. Eles falaram assim, ó, essa música é de Comunex, desde que você chama Comunex avançada, evoluída. Não, e você vê o processo da energia da música, ela é muito positiva. Agora, veja, eles conseguiram colocar a lead numa canção de adolescente, porque ela é praticamente ingênuazinha. Ela é uma perfeição, se você for pensar. Agora, preciso de ler a letra, para a pessoa entender bem. Ela tem o conjunto aqui da mensagem que está aqui na letra. Ela é perfeita aqui no negócio. Agora, seria bom agora arranjar a versão em português, que é mal feita, mas é bom arranjar. Só para a gente ver a tradução. Hein, professor Valdo? Outras músicas o senhor já tinha Não, eu já tive mas nunca uma cantou que o tanto. negócio era Hoje tão ele tava, sério hoje que tava a mais freira sério. levou para os Estados Unidos a música. Entende? Mas a música eu só solfejava, porque eu não cheguei a anotar. Eu não fiz a gravação na pauta. A dona colocou e levou para os Estados Unidos. Não, eu já tive um monte de contato com o processo de música, por causa da minha mãe, né? Esse negócio todo em casa tinha uma orquestra, né? Agora, por exemplo, há muito tempo que não acontece isso comigo. Entende? Agora, isso aí explica. Agora, veja, eu comecei a lembrar, primeira vez que eu vi a música, eu falei assim, essa música é das tais. Porque na época que ela apareceu, que eu vi, isso foi na década de 60. O negócio lá com o Chico e o André Luiz já tinha acontecido antes. Eu já tinha ideia do Sensei. Agora, do Sensei eu vou trazer para vocês que o negócio é negativo, da baratosfera. Então, o que eles queriam mostrar para mim é que essa é das comunex boas, é dele, é das comunidades avançadas. Agora, Valdo, Agora, o que é engraçado é que eles falaram isso, então eu escrevi aqui um negócio disso. Escrevi o seguinte, aqui, ó. Felicidade. Nessa dimensão humana, somente podemos desfrutar da mini felicidade fugaz. Nas comunidades extrafísicas evoluídas, podemos desfrutar da felicidade mais duradoura. Tais atitudes ocorrem devido à recuperação dos cons magnos. Então, por exemplo, esse negócio que eles estavam querendo é eu ter a noção do processo para melhorar os cons magnos. Agora, me ajudou. Eu agora estou começando a entender. Agora, só aconteceu agora depois do almoço. Porque de manhã, a hora que apareceu essa conversa, eu falei, pegou fogo aí com o povo todo, só falaram nisso. Ninguém foram atrás do negócio, todo mundo queria saber. E muita gente a favor da música. Agora, o melhor é que o Alexandre está sentado aí, ele lembra da música toda, ele lembra de tudo. E sobre as consciex que estavam aqui? Como é que é? Sobre as consciex que estavam aqui. Elas estão aí ainda. O senhor conseguiu identificar? Não. Agora, tem relação com a música como? Outra coisa, tem um deles que está mexendo com alguma coisa da Simvex. E eu penso que deve ser o laboratório da... Serenário. Serenário. Sabe, porque isso eu vi eles falando, falaram assim, para me entender. Tem uma coisa com a Simvex. Eles não são um grupo de música? Até agora, a única coisa que eu sei é isso. Eles falaram um negócio meu, que aquilo é evoluído, eu não tinha pensado nisso. A lead, é muito importante ver o que é a lead. Você sabe o que é lead, não sabe? Quem é que entende aqui de música entre vocês? Tem gente? Você entende, né?
A Dulce entende. Pois é. Pianista veterana. Precisa chamar aquele rapaz, o nosso pianista aí. A Dulce é pianista veterana. Chamar o pianista. A Dulce é pianista veterana. Ela é Agora, embustida, Valdo. não fala nada, Valdo. mas é. Mas vamos. Se é de Comunex, e aí o processo extrafísico, essa música pode ajudar alguns aqui a ter rememoração do curso intermissivo? É isso. Agora, o pior da história é que eu não raciocinei isso de manhã. E eu não pensei nessa história, porque eu estou tão envolvido com o negócio do Mater Pensando, que eu estou trabalhando, que eu não acabei, eu vou acabar agora à tarde. Entendendo? Porque aquilo foram horas eu trabalhando ali. Agora, eu não entrei, não aprofundei o negócio. Agora eles chegaram para mim e falaram aí no camarim. Não, interessante que o Alexandre Zaslavski estava, ele que foi lá atrás da música, da letra, e totalmente da Simvexis, né? Ele está à frente dos processos. É. Então tá certo. Mas o Zaslavski foi lá em cima procurar a música, ele estava... Então tá certo, isso aí explica a situação. Agora veja, outra coisa que explica, a música é de adolescente. Agora está começando a ficar, já tem 3 coisas já claras. Você está entendendo, então, o dia mental somático? Valdo. Mental somático, matemática. Pode repetir as 3 coisas? A música de adolescente, as 3 coisas. A música de adolescente, Comunex e a Simvex, seria isso? A Simvex. E o Alexandre, né? Valdo. O Alexandre lá, o Alexandre Zaslavski. Foi ele que estava mexendo com isso. Ele que falou. O outro Alexandre, ele também está sabendo da música. O que é? Fala aí. Faz 12 horas, eu tive que cantar aqui várias vezes, minha voz horrível, fiz uma força danada. Mas é igual, o melhor da história é que eu estou com ela aqui por cima, não sai aqui, ó. Desde que a Cris me deu, eu estou com ela aqui direitinho. Ela é bacaninha. Pois é, eu falei que eu queria, né? Eu quero. Professor. Eu vou explicar isso para a Graça, porque não tive tempo. Ela saiu logo, foi dar aula. Quando ela chegar hoje, eu vou explicar para ela tudo e vou cantar. Mas essa música eu acho que eu já cantei para ela, ela conhece. Eu vou falar. Desde os anos 60, 70, essa música é bem conhecida também Eu de sei, lá. ela foi lançada em 60. Eu tenho todos os lançamentos dela até 2008 aqui, ó, tirado da internet. A Cris, com os Zaslav, pegaram tudo. É muita referência. Outra coisa, gente, ela é top 100, um monte de coisa, é alto nível, não é de jogar fora, não. Está aqui falando, quer ver o top 100 dela aqui, ó, brabo. Aqui ela estava no 7º lugar, o Billboard, aqueles negócios todos, e daqui tem uma que é o top 100 aí, não sei aonde, tem um lugar aqui. E outra coisa, muitos anos depois que ela foi lançada, em torno do top 100 lá, com as coisas todas. É fora de série ela aí. O título aqui, dela... Ó, 1962, Billboard Hot 100 United Kingdom Single Chart. Número 3, a posição do Billboard. Aí o número, ela estava em 3º lugar. Logo foi lançada no Hot 100, sabe? Os 100 maiores, né? Agora, ó, na United Kingdom também. Isso foi em 1962. O Brian Hyland. Agora, Last Kisses, em francês, sob o título, e saiu em francês, é o Dernier Baisers. Last Kisses, que seria a tradução, são os últimos beijos, que é traduzido em francês. Esse negócio de traduzir não dá certo. Aí, ó, em inglês é muito melhor do que essa de português, não dá para falar. Hein? Não, o título em inglês é Sealed with a Kiss, quer dizer, selado com um beijo. Agora, em francês é Derniers Baisers, quer dizer, Last Kisses, os últimos beijos. Agora, português eu não sei aí. Gente, eu nunca tinha ouvido a música em português, é horrível. Essa aí. O meu negócio é original. 1960, eu estava nos Estados Unidos com as coisas lá, em 60 e tantos, estava lá, muitas vezes eu tive que ir. Agora, o que é engraçado aqui, ó, com o Bob Vinton, ela alcançou o número 19, a posição 19 no Billboard. Agora, aqui alcançou o número 7 com Brian Hyland, o seu relançamento em 1962, em 1975, 3 anos depois, voltou
o número 7. Estabeleceu no Reino Unido o 7º lugar. Depois ficou no topo das paradas britânicas por 2 semanas, incluindo o seu álbum de estreia, 10 Good Reasons, 10 boas razões, que é o negócio, né? Agora, e por aí vai. Tem um outro também sobre o Tite, 4 Semanas de Amor. É um álbum, outro álbum do Shadows. Shadows também é um grupo, você sabe. Sobre o Reflection. E por aí vai, é um monte de coisa que tem aqui mais. É muita coisa. Agora, o último é o Chris de Burgh. É o álbum Footsteps, 2008. Em 2008, Jason Donovan, regravado com o álbum Let It Be Me. Agora, faz 4 anos, eles lançaram o negócio. Professor? Hein? Coisa dessa Comunex deles? Não sei, mas agora aqui deve ter alguma coisa comigo, deve ser das tais nossas. Pode ser que seja dessas que sejam adstritas ao processo do Pombal. Porque tem algumas delas que são dedicadas ao processo da juventude, é a turma do Evolucim, Reaprendência e a Sinvex. São essas consciências que vão e que às vezes têm dificuldade de se tornar adultas, etc. Isso aí deve ser de alguma, mas essa é de assistência. Agora, uma música dessa, do jeito que eles falaram, é coisa mais avançada. Deve ser alguma dessa, mas bem avançada. A música é positiva. Valdo, ela deu muito sucesso, ela veio de Comunex avançada. Essas energias é que deu sucesso para ela, deve ser. Né? Deve ser isso, que pega. E sempre é assim. Agora, o que manda é a melodia básica da música. Entendeu? Essas é que tem lá. Que é aquilo que eles chamavam lá, desde a época do Sócrates, lá, a música das esferas. Entende? Aqui, professor. Eu estava de manhã na mini tertúlia e também senti bastante repercussão. Só que o que me chamou mais atenção foi o cardiochakra. Como é que eu poderia entender todo esse processo e, sobretudo, essa repercussão no cardiochakra? A música aí, no caso, ela é emocional, ela é sentimental, ela mexe com o cardiochakra. Ainda mais uma moça bonita como você assim, eles estão mandando um kiss para você. Ele é americana, é? É mesmo? Então você entende tudo aqui dessa música aí. Você já conhecia a música? Já. Já conhecia também. Já conhecia, sim. Então ela é a 4ª. Precisa anotar aí, é a 4ª. Precisa saber por quê. Vem cá, mas o que é que você sabe dela? Ela é americana, mas ela veio de Minas, tá? Tá vendo só? Ela não quer deixar Minas cair de jeito nenhum. Mas olha, você nasceu nos Estados Unidos? Nasci em Starkville. Starkville, que fica em Mississippi. É? Que coisa. Só que eu vim ao Brasil, eu tinha 2 anos e fui para Minas direto. Pois é, e ela conhece a música. A música nasceu antes dela. A música é de 62. Gente, 62 é um cinquentenário. São 50 anos, é meio século da agora. É americano. É esse Highland. Valdo, uma outra coisa também é que a versão brasileira foi gravada por uma moça chamada Vanessa, que era ex-integrante do Trem da Alegria, que era aquele grupo que mexia com criança, fez muito sucesso e tal. Você conhece esse povo, então? Sim, eu lembro deles, eu era criança nessa época. Agora, nos Estados Unidos, no Brasil, eu não sabia de nada, nunca tinha ouvido nem a música brasileira, não. Eu tinha essa gravação, tudo isso aí, mas tudo em inglês, da época. Entende? Agora, eu vi alguma dessas coisas que eu estou falando aqui, muita coisa disso aqui, eu vi a partir de 65 aqui que ele está falando. Foi o que eu vi mais. Agora, tem aqui, todos esses anos tem coisa, sabe? 65, 68, 68, 69, 68 de novo, 72, 72, 75, 82, 82, 89, 80. Tudo tem lançamento, regravação, sucesso. Quer dizer, a música faz 50 anos que ela é sucesso. A verdade nua e crua é essa. Tinha razão. Agora, o que eu falei lá, você lembra de manhã, é porque que eles pegaram a música para fazer rapport comigo. Porque essa eles sabiam que eu tinha música com muita simpatia. Como é que é isso? Isso também é importante.
Hein? Pois é. Atingir mais gente aqui. Foi. Porque se fosse só exclusivamente a você, seria música clássica, por exemplo. Pois é, né? Seria mais comigo, seria clássica, alguma coisa assim. Mas que essa pegaria mais gente aqui. Se eles viessem agora, aí, por tem que ver exemplo, o objetivo. a sétima, né, de Beethoven, aí seria muito diferente. Então essa... Agora, o popular é sempre assim, pega a galera. E é importante, às vezes, é justamente a galera, que é o que nós precisamos de atender. A sétima também é de Comunex avançada, do Beethoven, a sétima. Você lembra que a gente ouvia até o Sol em Mio no carro, né? Lembra? Sol em Mio. No meio aí da estrada. Tem muitas que tem várias de Comunex Eu avançada. cantava o Sol em Mio com ele na estrada, mas ninguém estava ouvindo, porque era na estrada para espantar os passarinhos. Mas aí que você trouxe a... Quando o senhor fala quando o senhor falou hoje de manhã que essa música, a máxima dela era que era o retorno, né? É por causa da Comunex, então, da avançada, porque a Comunex nossa é o nosso retorno. Eu agora estou começando a entender. Agora as coisas estão ficando mais claras. A música tem tudo a ver com essa coisa da despedida. Lembra que o senhor falou? Da despedida para voltar de novo. Há quanto tempo que eu não pensava nessa música, nem lembrava. Foi por isso que eu tive até dificuldade até entrar nos eixos. Agora, na minha cabeça começou primeiro, era as palavras. Depois é que eu vi, não é a música. Aí eu falei, entende? Aí eu lembrei de tudo. Silvio da Kiss. Eu cantava o negócio em inglês já, tudo direitinho, tudo. Agora, essa era das músicas que eu fazia ginástica, na década de 60 e 70, entendeu? Eu tinha os disquinhos, tudo com aquele negócio, que eu sempre falei, porque aonde alcançou o top dessas músicas melhores estrangeiras foi em 68, 69, 70. São os anos que aconteceu mais. Agora, o melhor da história é que isso é início do processo, foi o que eu falei lá no pandeiro. Deve ter tido alguma relação. Agora, quem são esses 5 que estão aí? O senhor está deixando mais tempo para saber? Ou eu não pergunto, vamos ver o que é que dá. Se tiver que ser, a gente acaba sabendo com o tempo. Né? Agora, de qualquer maneira, já valeu a pena, porque já está funcionando. Valdo, você conhece várias que são de Comunex avançada, não? Conheço. O Zéfiro conhece, ele é especialista. Tem um monte delas que sabe. Essas assim que tem música. Outra coisa, nós recebi mensagem de André Luiz falar nessas coisas todas, e Chico Xavier tem lá os livros de André Luiz também, com processo, falando de música e outras coisas mais. Inclusive fala da Gatsa Ladra, que é a lebre ladra, que é aquele processo italiano. Ele fala lá no livro de André Luiz, fala tudo isso. E outra coisa, foi com André Luiz que eu vi a música lá do 100. Isso é impressionante. Agora, Arlindo, hoje você veio num dia matemático. Eu estou esperando, então, ver se arranja outros dias para você aparecer. Tá certo? Mas sem verbetes aí, pelo menos. Tá bom? Tá. Os nossos... Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 44 assinaturas no livro de presença, 25 perguntas presenciais e 17 perguntas respondidas online. Hoje temos 3 recados. Marta, segundo simpósio de Proexologia, a mim, 40 manobras. Mara, curso Opção pelo Autodesassédio. E antes, Eliana vai falar sobre os amigos da enciclopédia. Boa tarde. Aproveitando o Holopensine musical, tem uma música do Roberto Carlos que diz: eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Então, a gente quer ter 800 amigos no programa Amigos da Enciclopédia. E a gente está esperando, então, por você, que ainda não é amigo, e também por aqueles amigos cujas assinaturas estão vencidas e ainda não foram renovadas. Esperamos muito por você para a gente chegar na marca de 800. E se chegarmos a 1 milhão, será melhor ainda. Entre em contato com o CAEC, então, né, para fazer a sua assinatura, se você é de fora, né, telefone do CAEC, todos vocês já sabem, e quem é daqui, vá diretamente na recepção do CAEC e faça a sua adesão ou renovação. Muito obrigada.
Bom, mantendo aí o convite para os amigos, nós queremos convidar a todos para o segundo congresso, o segundo simpósio de Proexologia, que vai acontecer nos dias 20 e 21 de outubro, aqui em Foz do Iguaçu. Nós vamos ter 16 palestrantes e na última mesa de debates nós vamos ter conferências. São 3 conferências. A primeira, Superando o Autoritarismo como Condição para o Complexes, vai ser proferido pela Maria Isolete Dias Nájera. Depois, Rede Interassistencial, Relato de Projeção Educativa, a professora Cecília Roma, e a Transição da Linguagem Literária para a Tecnológica, Científica e Enciclopédica, vai ser proferida pelo professor Eucádio. Toda a programação se encontra no site da Apex, www.apexinternacional.org. E as inscrições podem ser feitas pelo telefone 045 3525 2652. Obrigada. Boa tarde. O meu convite hoje é em especial para os teletertulianos que moram na região sul. É para que façam o próximo 40 manobras energéticas em uma de 3 localidades. Em Florianópolis, vai acontecer de 7 a 9 de setembro, numa parceria ACIP e IPC. Os telefones são 48 32 24 34 46 ou 30 25 31 35. Se você morar mais próximo de Porto Alegre, o 40 Manobras em Porto Alegre acontece de 20 a 23 de setembro. Uma parceria da ACIP com a Evolucim, que foi super falada hoje. Quem não conhece a Evolucim pode ir lá conhecer fazendo 40 manobras. O telefone da Evolucim é 51 3012 25 62 e 99 17 51 97. E também vai acontecer, mas aí só em novembro, 15 a 18 de novembro, aqui em Foz do Iguaçu, numa parceria com o CAEC, a recepção do CAEC, o telefone é 45 35 25 26 52. Para quem não conhece o 40 Manobras, é um curso, é uma maratona que trabalhamos energias, sob a batuta do professor Epicom Mário Oliveira. No final do curso, a gente está super habilitado para estar aplicando as nossas energias no dia a dia, com intuito interassistencial. Vamos nos sentir bastante seguros e confiantes para estarmos aplicando, por exemplo, o arco voltaico. Fica, então, o meu convite para vocês participarem de qualquer um desses 3 cursos. Obrigada e até lá. E a ACIP convida a todos a fazerem a opção pelo autodesassédio, com o curso da professora Adriana Lopes. Esse curso acontecerá dia 15 e 16 de setembro, na sede da CIP, no Discernimento. Ele será sábado e domingo. O investimento é no valor de R$ 160. As inscrições na sede da CIP ou pelo telefone 45 2102 1421. Muito obrigada. O verbete da manhã é temperamento instável, especialidade autotemperamentologia. Autora, professora Adriana Chalita. Obrigada e boa tarde a todos.